Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um programa aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o podcast, o segundo podcast, o podcast Acelera do Diário de Vacaria, né, que tem uma ideia muito bacana de trazer as pessoas que são referências aqui em veículos, em motos, em triciclos e tudo mais. E quem está aqui do meu lado acompanhando ele, que tem uma cadeira, né, uma cadeira numerada aqui, uma cadeira identificada com o nome dele, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Digão, Rodrigo Fonseca de Souza, prazer tê-lo de volta aqui no estúdio do Diário de Vacaria. Grande Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite a todo o pessoal aí que está curtindo o Acelera Diário, né? Isso aí, vamos lá mais uma vez, né? Nossa segunda edição aí. Quero já começar de antemão aí agradecendo a todos pelas palavras carinhosas, por todos os parabéns dados a mim e principalmente, é lógico, a toda a equipe aí do Diário de Vacaria, o Lucas, o Gabriel aí que está na técnica, enfim, todo mundo pelo nosso primeiro, que foi um sucesso, que eu digo assim, né? Surpreendeu muita gente, foi muito legal, desafiador, serviu para nós quebrar o gelo, né? E a ideia é essa, nós dar continuidade então a esse trabalho tão legal, temos muita pauta, muita coisa para falar e para levar aí para todo mundo aí em todos os cantos do nosso mundo aí, falar um pouquinho aí do Acelera Diário e esse mundo automobilístico. Bom, Digão, é importante a gente, já que a gente está nessa pauta, que é uma pauta que a gente fica muito feliz de abordar, e estamos aqui recebendo uma pessoa que faz parte dessa história, né? É uma lenda. Uma lenda aqui do automobilismo aqui em Vacaria. Meu amigo Lico Soldatelli, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje compartilhando um pouco dessa tua trajetória tão incrível, tão querida e tão importante para a nossa cidade. A princípio, muito obrigado, mas na verdade me convidaram para vir aqui para tomar um mate. E eu vim porque sou de tomar mate. Agora daí vocês me botaram aqui agora, então agora eu vou ter que enfrentar. Mas como tu é um gaúcho que não nega fogo, né, Digão? E a gente já sabia disso, né? Uhum. Não tiramos o pé nem um pouquinho e vamos acelerar, né, Digão? Brincadeiras à parte, sem problema. Eu, alguma coisa que sei, que conheço, é bom que ponha para fora, vamos usar essa expressão, né? Porque não adianta guardar para a gente se não contar para os outros, né? Que bacana. Sabe que uma das coisas, Lico, que tem, assim, a gente até hoje colocou aqui essa frase aqui, que é a importância de tudo isso que tu viveu, compartilhado com as gerações que vão chegando, né? Elas acabam sendo até uma grande referência, né? De como que histórias incríveis aconteceram, né? Nós estávamos olhando fotos alguns instantes atrás aqui, de 21 anos atrás, onde tu estava lá no meio de uma trilha, se divertindo com uma turma gigante de jipeiros, né? E em tempos de muita alegria, né? De muita ousadia, de muita diversão. Como que é olhar para... E com isso a gente tem que se cuidar, porque senão daí tu vai pensar que a gente está ficando velho, né? E nós temos que nos cuidar para não, né? Mas eu jamais ia pensar isso. Entendeu? No máximo se transformando num clássico. Do jeito que o tempo anda tão depressa, o que são 20 anos, né? Não é nada, né? Que loucura. loucura, né? Olha ali, 20 anos Mas é que a gente brinca porque o mundo vem arrodeando muito rápido, né? Então, lógico que até para quem conheceu o Lagoa das Tradições Vacariana, o Lagoa dizia que o tempo passa e a fotografia fica, né? É uma realidade. Uhum. Entende? Então, com isso, nada melhor do que a foto que te traz essas lembranças e que é tudo muito saudável para todo mundo, que daí tu tem como discutir alguma coisa também, né? Sem dúvida. Eu, sinceramente, Digão, eu gostaria muito, né? E a gente estava comentando antes sobre isso, que o Lico proporcionasse para todas as pessoas que acompanham, né, o Diário de Vacaria e para nós também, né, um pouquinho da trajetória, Lico, que conecta até a tua própria família, né, Lico, a toda essa questão do automobilismo aqui na cidade. Conta para nós um pouquinho como que começou essa história e como que, né, vocês acabaram se tornando referência em veículos aqui em toda a cidade, toda a região. Pois olha, como é que eu vou te... Desculpa, eu vou te dizer assim, ó. Eu tenho lembranças, por exemplo, daquela esquina hoje, que é Moreira Paz com a Avenida Militar, aquele prédio continua na família Soldatelli. Ali quase que foi o início, porque quando meu pai pensou em fazer alguma coisa, era a casa dele ali na Moreira Paz, onde tem aqueles pinheiros hoje, que tem aquele prédio que continua com a gente, tudo e tal. E aquilo ali foi lá em 61, 62. Mas a primeira construção
foi ali naquela esquina onde hoje tem o supermercado Moreira Paz, ali, o Útil. Ali. Isso aí. É. E detalhezinho pequenininho, a areia que foi usada naquele prédio ali é de Vacaria. Olha aí, ó. A areia toda que foi, vinha daqui, nós falávamos em nomes agora há pouco, eles iam até com carretas, mas depois já tinha o caminhãozinho internacional, que foi o primeiro negócio, porque vocês sabem que os irmãos Soldatelli, por muito tempo o nome era Intersol. Nada a ver com futebol. Era Inter porque meu pai passou a ser representante da International, que seria internacional, caminhões e caminhonetes. Essa International foi aquela que, inclusive, teve por um tempo até uma operação em Caxias, se eu não me engano, né? Isso aí foi já foi uma recente, época bem já. recente. Bem mais recente. Mas no passado ela teve um elo, um link aqui também com a região, é isso? Ela tinha porque daí eram importados para todos os efeitos. Lá era a mãe do negócio, vamos dizer, né? Uhum. Então, falando assim, eu entro ali na porta do Moreira Paz e eu digo pro dono do mercado, digo, aqui onde tinha o quadro com o relógio da energia e nós tínhamos que vir aqui de noite porque eu era guri, não vou dizer agora quanto tempo faz, mas em todo caso. Então eu me lembro de algumas coisas assim. E foi quando começou com a Internacional, aquilo ali, depois da Internacional foi um pouco Volkswagen, foi um pouco Mercedes e era para ser Fiat, daí não deu certo. Olha só. Tá? Então, eu te digo que quando foi pego a Internacional, a Mercedes-Benz do Brasil não admitia que uma fábrica de fora, que uma empresa de fora viesse botar o emblema a vingar aqui. E aí, como é que fizemos agora, então? Tá, mas eu também não vou me alongar muito. Não, mas por favor, continue. Isso é um registro para nós, né, Digão? Com certeza. Eu acho que essa história, a gente contando assim, né? Gabriel, eu tenho certeza que tu tá com a câmera pronta aí para a gente fazer esse registro aí. Então eu tenho. Conta para nós. Até eu tenho lá algumas fotos dali, daquilo ali, que foi quando começou como Internacional. E como veio daí a Mercedes ali, até tem mais um enfeite, porque daí. Quando vimos que a Mercedes tinha interesse, o meu pai disse, como é que nós vamos tocar em 4 irmãos, nós vamos tocar todo o negócio, não temos condições, nem estrutura, não tinha nada, e o prédio não era bem pronto, e isso e aquilo, mas vamos pegar, não podemos se entregar, e o meu pai tinha um amigo que também não está mais por aí, que era o seu Valdomiro Bocchese, dono do Moinho do Nordeste, lá no Antônio Prado. Eles eram muito amigos eu acho que por origens de italiano, vamos dizer assim. Sim. Interessante porque... Empreendedores, né? Eu ia fazer o comentário do seu Valdomiro, porque nós recebemos aqui toda segunda-feira, né? O seu Carlos Sims, que vem a ser o genro dele. Né? Então, assim, o registro que remete... E aí podemos fazer várias outras referências, inclusive até o seu Barizon, né? Que a família toda também tem esse elo lá com o Antônio Prado. E vários outros italianos e pessoas que vinham daquela época... que foram, na verdade, grandes empreendedores. Impulsionar o negócio. Os pioneiros, né? Os pioneiros, né? Então, o meu pai, por exemplo, era oriundo, quem sabe no caminho se acharam, né? O meu pai era oriundo de Flores da Cunha. Então, veio para os campos de cima da serra. Mas, então, assim, vou tentar não alongar muito. Então, daí veio a história da Mercedes, mas daí não podia ter as duas empresas junto. Não podiam os dois emblemas. A Mercedes e a International, emblemas juntos. Porque internacionalmente são duas marcas que competem entre si, né? Sim, hoje, se você ir olhar a Case, as máquinas agrícolas Case tratores, o emblema, o logo da Case é IH, que era de International Harvester Máquinas. Olha aí. Pode ver, se tu hoje olhar uma máquina automotriz Case, um trator Case, ele tem o IH no letreiro dele, que assim, para quem é do ramo, sabe, quem mais ligado, sabe que hoje uma Jandira, ela era SLC antigamente, por isso que ela se mantém o verde. Sim. Né? Até hoje, os veículos deles continuam com o logo SLC. E assim como, então, a vermelha, porque a Internacional era, na época, vermelha. E daí aquilo ali foi crescendo e não podia mais ser. Foi quando eu comecei a dizer para vocês, eu não me lembro agora de dizer se era
como é que foi aquela construção do tal de José Alemão, em Vacaria, que é aquele pavilhão que tem bem na frente da DG Sul hoje, do outro lado da pista lá. Ah, sim. Hoje é uma mecânica do Zamban ali. Perto da galeteria ali. Aí a solução foi, vamos pegar a Mercedes e vamos botar a Mercedes lá então. Lico, e bem nessa linha de pensamento, porque tu vê, ó, vocês estavam com a representação da International. Aí surgiu a Mercedes, né? Naquela época, então, Vacaria já era tipo uma referência, um ponto assim, que tinha essa aderência para o pessoal vir para cá? Pois é, porque tu vê que cresceu os olhos, porque a Mercedes, então, quando diz assim, tá, mas se tem Internacional, tem que ter Mercedes, né? Ela já era uma briga, então, será que eles enxergaram esse mercado? Ah, sim, sim. Entendeu? Será que eles enxergaram esse mercado aí que era aqui que tinha que ser? E a gente está falando de uma época que a gente tinha a questão das estradas, né? Pois Não é. eram estradas asfaltadas, mas tinha um potencial principal. Então, emendando com isso aí, ali naquele largo ali, vamos dizer assim, ó, onde hoje, ali naquela esquina, de noite tem um carrinho de cachorro-quente ali. Sim. Ali tinha uma porta grande, que foi feita aquela porta grande porque teria um depósito ali atrás, que é onde hoje entram os funcionários do mercado por ali. Sim. E junto com isso aí, a ESSO veio e disse assim, nós temos que botar um posto de combustível aqui. Olha aí. Um puxando o outro. E o meu pai disse, não tem problema, vamos botar também. Nós estamos falando em que época isso, gente? 1900, a foto de inauguração daquele prédio de 1956. Se tiver um chaveiro, vira tarefa de gincana. Ah, não, e essa... Então, daí foram para essa também. Mas aí, então, diz, bom, está funcionando assim. Quem que cresceu os olhos, eu agora não vou dizer bem para vocês, porque o primeiro, na verdade, a Volkswagen, o primeiro carro que ela produziu, foi uma Kombi, não foi um Fuca. Ok. Mas o primeiro Fuca que apareceu, o seu Valdomiro, porque esse é meu. Mas olha que legal. Eu tô metido aí no meio. Porque eu acho que tinha isso aí nessa época, né? Por muitos tempos, eu acho que até hoje tem essa história, né? Quem que vai levar o primeiro carro que tá saindo? Ah, né? sim, sim. Tem uma isso aí. competiçãozinha, E daí né? veio aquilo ali, e nessa época ali, onde hoje é a Guaracar, tinha a Fundição Vacarense, do seu Caon, ele morava aqui na frente, na frente do supermercado REC, que ali tem, eu acho que é onde tem um prédio, hoje ele morava por ali. E ele era muito amigo do meu pai. E o meu pai disse, bom, temos apurado assim, agora com o posto de combustível, isso e aquilo, e a Mercedes e tal, e agora apareceu a Volkswagen para nós. Olha aí. E o que fizemos? E daí vai daqui, vai dali. E foi na época, em 61, quando a Internacional ia lançar o caminhão Televisão, era o apelido dele. Porque ele tinha aquela grade quadrada grande na frente e apelidaram de televisão. E foi quando se apresentaram, esse cidadão foi apresentado para a Internacional, foram ali olhar os barracão dele, servia, e a Internacional não queria perder Vacaria, e assumiu a bronca, e daí os irmãos Solatelli se envolveram com a Volkswagen. Olha só. E aí começou, daí agora o que fizemos, e daí agora o que fizemos, como é que fizemos? Foi quando, em 64, 65, diz, vamos derrubar o barracão ali da Moreira Paz, vamos começar uma obra ali. Que legal. Que é aquele prédio que está ali hoje. Ali onde está Cressol hoje, por exemplo, ali. E o meu pai morava mais ou menos naquele prédio onde está o Cicobi hoje. Ali atrás era uma casinha que tinha ali. Daí ele começou a fazer a casa nova, aquela casa que tem lá atrás hoje, e apuraram com a obra, porque a minha mãe estava esperando nenê, ia nascer o Lico e eu tinha que nascer na casa nova. Agora não vou dizer quando que foi também. A gente não vai imaginar. Em né? algum Que é lugar do passado. Lá na linha do tempo, né? Uma época, na verdade, que esses dias até teve uma reportagem, eu me recordei de vocês, porque tinha uma imagem de uma concessionária que foi fechada, né, da Volkswagen, e ela guardou todos os veículos originais, né, com os manuais e tal. E eu participei de algumas reuniões da Volkswagen junto com aquele cidadão. Era muito gente boa, assim, um cara dono do negócio dele. Quando a Volkswagen apertou a faca dele, ele disse, não, mas peraí, quem manda no meu negócio sou eu. Vocês venham cá e olhem o que tem de vocês aqui, pode pegar, o resto é meu. E ele manteve isso. E ele pegou e disse assim, não quero, pegue o luminoso, o emblema que é de vocês, pode levar, o resto é meu. O nome é meu, o CNPJ é meu, o prédio é meu, o estoque é meu, eu não devo nada para vocês. Aí a gente entra bem numa nuance, né, dessa questão
das grandes empresas, né? Metas, sistemas, adaptações, né? Que saiu-se um pouco desse modelo, digamos, um pouco mais charmoso, né? De conduzir, de como era. Isso faz parte, é lógico, né? Do dia a dia, do mundo, né? Como todo, né? Só que a coisa é tão engraçada, assim, tão fantástica que naquele momento foi necessário ter essa ruptura, né? Quebrou. Provavelmente esse senhor dessa concessionária, que aqui eu acho do Vale do Taquari, Encantado. Tem a concessionária, tu vê, vai perder essa oportunidade e tudo, coisa, mas por ele estar convicto daquilo que ele queria, né? Que ele sabia onde queria estar. Nós estávamos falando muito antes aqui em questão de ser as referências, né? Passou dessa época, sei lá quantos anos. Hoje, a mesma história, como tu falou, há poucas semanas atrás, estava em tudo quanto era meios de comunicação, o pessoal divulgando, digamos, as pessoas que são hoje referência até em mundo automotivo, em divulgação, youtubers, enfim, tudo, o pessoal falando daquele negócio. Daí é um choque cultural, né, tu dizer o porquê que isso aconteceu, o não querer acompanhar o progresso, hoje serve de exemplo, inspiração para um progresso parecido, né? Pois é, daí com isso tu avalia, né, como é que era, porque hoje nós estávamos conversando agora há pouco sobre licenciamento de veículo, né? Então você vê como é que era uma vez tu sair daqui de Vacaria com a malinha embaixo do braço, com um valor referente a 3 veículos, para a época era a mesma coisa, e lá em São Paulo, caramba, comprar os carros, vamos dizer, dentro da fábrica, tu tinha que ir lá e fazer teu pedido do que tu queria, pagava em dinheiro, ia de porta em porta, as peças, isso, aquilo, com a Volkswagen, assim, aconteceu, deu junto. Puxa vida. E ia daqui com a mala, uma maleta com dinheiro dentro. Não tinha outro jeito. Claro, podia ter cheque, mas não era. Ordem de pagamento demorava uma semana. Né? Então era assim, funcionar. Quer dizer, hoje com a facilidade que tem aí, que tu visita o mundo em 5 segundos. Que tu compra um carro pela internet, né? Tu não precisa nem ver o carro. Tu entra sim, na loja online, compra né? o carro, vem o carro, né? Inclusive personalizado e tudo mais, né? Então isso aí, digo, veio esse cidadão, porque o próprio meu pai, vamos dizer, ele dizia assim, mas o que está acontecendo que eu não converso com mais ninguém da fábrica? Quer dizer, aqueles que eram chamados de inspetores, vamos dizer assim, eles vinham da fábrica, nas revendas, visitar, comer churrasco, isso, aquilo, e essa gente também foi saindo daquela finalidade, e tu tinha que, quando, eu te diria que em 88, eu acho que foi, 89, por aí, a Volkswagen mandou uma equipe aí para instalar uma antena ali, que seria uma parabólica louca, porque a partir de 2 meses após aquilo, as reuniões com a fábrica era só por isso aqui. Só online. Já estava começando isso aí. Cursos, isso, aquilo. Quer dizer, nós estávamos falando disso, daquilo, os mecânicos que se fizeram, porque eu também ia, tu tinha que ir, então, quando a Volkswagen criou o escritório regional em Porto Alegre, vai lançar o Gol. Perfeito. Tá? Então, os irmãos Solatelli pertenciam para a região 8. Então, quarta, quinta e sexta-feira para a região 8. E tu tinha que ir para lá, tu tinha que ir lidar. Sim. E daí, depois daquilo do lançamento, quem era o mecânico de caixa de câmbio? Ia só o mecânico de caixa de câmbio. Ia para lá fazer curso. E a partir daquilo começou já a ser telão. Ok. Então, já tinha que ser aquilo, já tinha que ter uma salinha de reuniões e todo mundo se reunia ali, para todo mundo assistir. Né? Então, o pulo foi muito grande de um ponto em diante. E isso aí, as pessoas que não conseguiram acompanhar, que foi o caso dele, quando ele viu que o negócio estava saindo, mas eu não converso com mais ninguém, como é que é isso? Então, eu vou parar. Sabe a relação que eu faço? Eu acho, digamos, que a gente tem que meio que olhar para esse período ali, para esse timeline que a gente chama, né? Era uma época que a questão do próprio pagamento tinha que ser em dinheiro em espécie pela questão toda da transferência bancária, né? Sim. Tinha, nesse momento, dificuldades, né? A questão das estradas era um problema complexo de ser resolvido. A questão, imagino, também de peças, de manutenção de peças também. Tinha que ter uma logística. Como é que era a logística de peça nessa época? Só porque nós estamos contando casos, eu não gosto muito, mas todo caso.
coincidiu, você falou em estradas, eu me lembro perfeitamente disso, quando caiu a ponte do Pelotas, junto estava a obra desse viaduto ali, que tomara que não fique obsoleto, tomara que não, que volte as coisas para trás. Então a BR-116 estava trancada. E ali tinha um desvio. E aí o que acontecia? Caiu a ponte, o exército construiu uma ponte de tambores, mas as cegonhas da época, que aí continuam, não era esse de hoje, daí não podia passar ali, que era risco de tombar. Sim. Então nós ia daqui, esperava a vez para atravessar para o lado de lá, descarregava os carros novos lá, carros Fuca, Kombi, Carmanguia talvez, tinha que levar gasolina, daí tu vinha e recebia o carro lá. Recebia do lado de lá, passava aquela ponte e vinha. E aí o ruim, sabe o que era? Que daí chegava ali no desvio, que era inverno, e tu chegava na cidade com os carros embarrados. Bah, carro 0 quilômetro. Carro 0 já é rodada. Lico, eu fico imaginando o cara gurizote tendo que fazer essa empreitada. Coisa ruim, hein? Eu não sei, porque eles contam aquela coisa, mas que dificuldade. A gente fica pensando, mas que aventura, que né? beleza! Hoje a gente paga caro para fazer uma aventura dessa. Quando veio a notícia, né, que tinha caído a ponte, caiu a ponte, eu me lembro que nós fomos lá, o meu pai, um tio e eu fui junto, um Cinca. Nunca esqueço que o Cinca era branco, era cor branca, mas por dentro ele era vermelho. Todo vermelho. Que beleza. Nossa, era 62, na ponte que eu em 64, né? Aquele 5 devia ser 62, por aí. Nossa, chegamos lá, o rio estava aqui em cima. Foi uma coisa bem interessante aquilo lá. Nossa, coisa imagino, ter marcado, né? E circunstância que foi, então... essa parte que chama atenção. Eu digo porque tu tá falando de época de estrada, isso e aquilo, e... Posso voltar mais por favor. Então, houve uma época que o negócio bombou e os irmãos Soldatelli viraram representantes da Brastemp. Olha aí. Então, eu tenho comigo aquilo, Brastemp, um orgulho para sempre. Eles diziam que nós tínhamos que dizer aquilo. Então, ali onde hoje, se tu entrar naquela porta do mercado, olhar para a esquerda, eram uns falhos de madeira, ali ficava a máquina de lavar. Então, o meu tio Enor, que não está mais aí, que seria o pai do Bruno, que hoje é o dono da esquina. Sim. O tio Enor fazia questão dele ir para São Paulo, ele já gostava de uma festa também e tal. E o tio Enor foi, comprou, pagou a cota, que a gente dizia, que era 4, 5 carros, e daí pedia uma Kombi, para vir andando de Kombi de lá para cá. Por quê? Porque eu sei porque eu fui também. Imagina que trabalho difícil, né? A Brastemp era longe da Volkswagen. Se a Volkswagen era aqui, a Brastemp era lá na igreja de Fátima. Um exemplo, lá em São Bernardo. São Bernardo. E eu digo porque aconteceu comigo. Então, na ocasião, o tio Enor foi daqui, o ônibus pegava ao Minuano, ali onde hoje é o Posto Sim. Ali era o restaurante, depois virou em restaurante Rodeio. Tinha uma agênciazinha da aviação Minuano. E ali comprava passagem, tudo ali, embarcava ali, para São Paulo. Ô, Lico, e daí, só para mim não perder a meada aí o tio Enor foi para São Paulo e chegou lá, fez o serviço que tinha que fazer, pegou uma Kombi, foi na Brastemp e arrumaram. Era 2 fogões, 2 geladeiras e mais umas coisas que tinha um motor, umas coisas que ele tinha comprado. Fizeram uma carga na Kombi e ele veio embora. E chegou ali, tinha caído a ponte. Caramba. Tinha caído a ponte. E agora, o que faz? Passa para cá, não passa. Mas o tio Enor, quando chegou ali, que ele viu que a confusão era muito grande, não tinha a ponte ainda para passar nada, ele voltou para trás. E aí vinha o problema de abastecimento, ele fez a volta por São Joaquim, que é aquela estrada de hoje lá, e de tanta chacoalhação, e com aqueles eletrodomésticos se bateram ali dentro, amassaram, e daí, 2 dias para fazer aquela volta, quando ele chegou, que foram ver, dano nos coisas, o meu pai foi uma loucura, quem foi fazer a volta, aí nós perdemos tudo e tal, sabe? Me lembro daquilo ali.
Sabe, então eram umas coisas assim que... Porque a gente tinha que lembrar que nessa época o Waze não estava funcionando. Não tava, nem o Google Maps. O Google Maps não estava funcionando. Não existia nem o guia 4 rodas. Não tinha. O cara tinha que ir de posto em posto e direita ou esquerda. Passou, tu se lembra se ele passou aí, vamos dizer? Tinha disso, né? Isso mesmo, né? Isso Será que ele passou muito legal. Fazia a conta, né? Bom, vamos dizer que um tanque de gasolina fez 300 quilômetros até lá. Vamos ver se ele passou no tal posto, né? Aí tinha disso. Aí tinha As disso. referências, né? Que loucura, que legal. Digão, Lico, me conta um pouquinho aí, dentro dessa construção, né, dessa história tão bonita, uma história que a gente fica muito feliz de poder contar aqui. O automobilismo foi fazendo parte praticamente do dia a dia da família de vocês. Aí teve algumas coisas que começaram a acontecer na cidade que chamam a atenção por essa conexão. Por exemplo, mais para frente disso, a gente teve a chegada, por exemplo, do kart aqui em Vacaria. Como que foi essa chegada do kart? Tu te envolveu com o kart? Como que foi essa aventura aí? O que quer dizer se envolveu? Eu quero que tu me conte como que saiu a pista. Como que começou a história? Não, a pista não. A pista que eu vou dizer, foi uma loucuragem que se criou ali, que a gente chamava Pista do Moinho, né? Isso. Era um bar, como é o show da cocada, como é que chamava? Então, aquilo conta para nós o nome que vocês chamavam. Aquilo ali serviu porque veio amizades novas e tal, e serviu para a gente aprender algumas coisas assim, tipo, tu tinha que trabalhar ou estudar e se preparar, porque na sexta-feira de noite, que tinha prova daí no sábado, era em treino, de tarde, porque de manhã a gente tinha que montar a pista. Era montar a pista, né? Então, ficava, às vezes, durante a semana, de noite, o então Claudionor Diande, saudosas lembranças, ele cedeu um terreno lá na casa dele, onde hoje tem o escritório. E nós ia para lá de noite amarrar pneu. Esses aqui é 2 deitados e 1 de pé. Esse aqui, isso, aquilo, que era para fazer a divisão da pista na Júlio de Castilhos. E os outros amarrados de 3 ou de 4 era para fazer o contorno ali onde hoje tem, onde depois virou em terminal de ônibus. Terminal de ônibus, tudo. Né? Era um sucesso já, né? Lembra que ano foi mais ou menos isso, Lico? Eu olhando meus guardados lá, mas foi... 70, 80, será? Mais ou menos por aí? Até eu brinco. Não, foi 80, para que eu já te digo. Porque eu me lembro que eu dizia assim, nós começamos aquele prédio lá atrás em 82. Então eu brincava que na segunda, que daí eu ia buscar material de caminhão, ou ia para Curitiba buscar cal, cimento, isso, aquilo, e daí eu dizia, no domingo que tem prova de kart, na segunda eu não andava de caminhão, porque daí tu tava com aquela adrenalina ainda do kart, como é que você de caminhão, eu me lembro, né? Então eu brincava que eu dizia, na época eu trabalhava um pouco na oficina, um pouco com trator na lavoura, caminhão na estrada e corria de kart. Nossa, o homem é multifuncional, né? Sabe? Mas era bem divertido. Acho que o combustível era mais barato, digamos. Com certeza. E daí foi quando a coisa assim meio funcionava, e o pessoal de Passo Fundo começou a vir para Vacaria, mas imaginavam como dava umas provinhas bem bonitas. E foi quando se criou uma amizade com Lages. O pessoal de Vacaria foi fazer uma prova de inauguração do cartódromo de Lages, e tinha mais kart de Vacaria do que de Lages, ou de São Joaquim. Que legal. E aquilo foi, então, eu não vou te dizer agora para evitar problemas, mas nós criamos um grupo de 10 pessoas. Desses 10, tem 4 ou 5 que estão aí ainda. Que legal, que legal. E criou-se um grupo que disse assim, nós vamos comprar um terreno e vamos fazer uma pista. Não dá para nós continuar assim, porque a coisa tu tinha na mente que a coisa ia evoluir. E vamos comprar, e isso e aquilo. E o Vades Grande, então, eu disse assim, eu acho que eu sei onde que é o terreno. E aí vai daqui, vai dali, e nos reunimos num dinheiro tal, não vou agora dizer para vocês o valor exato, foi comprado aquele terreno lá onde hoje é a escola, lá no Barcelos, como é o nome daquela escola lá em cima? Eu não vou lembrar o nome. Esses dias eu passei lá ainda, estava olhando, porque ficou num lugar, até houve um caso interessante, quando foi construído aquela pista, foi muito sofrido aquilo, porque
tinha o terreno, era um morro, tinha que aplainar o morro, não tinha condições, não, o dinheiro era para pagar o terreno, e não acreditavam no patrocínio, nisso, naquilo, era meio na... E o governador do estado era o Jair Soares. E eu, que já lidava um pouquinho com gincana, Sim. Rui Barcelos e não sei quem, arrumou para nós ir via Simval Guazelli chegar no Jair Soares. Soares. Foi a primeira vez que o Palombini se propôs de prefeito. Que aí arrumamos com o Dyer a máquina para vir para ali. E depois arrumamos a Brita, depois não sei o que. Eu me lembro que então, falando de pessoas que não tinha nada a ver, mas o Ivanor Ossani, que não está mais aí, era também um incentivador. Ele era muito amigo do Vades e tal. Seu Ivanor, que é o fundador da Cavalinho. Cavalinho, né? E o Ivanor bolou que atrás de um tanque dava para botar um cano, tudo furado, e nós íamos molhar o chão lá. Sim. O Ivanor ajudou muito com isso aí. Que legal. E eu até não lembrava dessa pista aqui do Barcelos ali, eu não tinha essa recordação. Daí foi feito o asfalto, aquela moda, e foi largado um pó de brita lá. E foi dito, o engenheiro disse assim, vocês têm que aproveitar o dia de sol e vir aqui andar em cima para esse pó penetrar no asfalto, que é o que vai dar aderência. E nós andava e não resolvia aquilo e vinha vindo, e nós queríamos fazer uma prova de inauguração. Então tem fotos da prova, era uma nuvem de fumaça, de poeira, se perdia naquela poeira. Nossa, e deu 30 e poucos caras. Mas olha só, cara, que legal. E daí aqueles 10 ficaram de donos. E a coisa daí começou a aparecer, sabe? E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu não me lembro de dizer bem agora como é que foi que veio essa coisa de construírem. Tinha que ser lá, porque era o bairro apareceu o bairro Barcelos e tinha que ter escola, tinha que ter posto de saúde. Sim. E tal. E aquela pista ali, onde hoje é o cartódromo, ali era um terreno, era meio banhado, isso e aquilo. E houve uma época que o Dado Rec, eu não me lembro de dizer bem como que o Dado trouxe para ali uma prova de motocross. E eu andava por lá, foi criado um túnel, entenda você? Foi feito um aterro, tipo uma ponte. Então, na volta passava naquela ponte e depois na volta passava embaixo da ponte. Olha aí. Foi criada uma pista de motocross ali. Que legal. Cara, que não tinha internet, certamente foi por isso, né? Não. Porque essas coisas aí... E o Dado nem se fala, né? O Dado é um cara que tem uma conexão também. Também. Pô, o Dado, já tá na nossa lista. Já tá na nossa lista. Vem o Dado pra cá. E daí o Dado, com isso, o Dado, no kart, eu acho que ele deve... Acho não, tenho quase certeza, ele é um pouco antecessor a mim. Porque o Magrão Cipriani, que ainda está aí também, o Magrão carregava as coisas nas costas, vamos dizer assim. Legal. Mas teve João Vicente Gulim, teve um... Que bom. Até, Lucas, aproveitar esse momento já nós estamos falando, né? Dar os parabéns ao pessoal da associação, né? Que de Vacaria realizou a prova e o campeonato Etapa do Gaúcho, né, em Vacaria, no último final de semana. Um sucesso. Provas, né? Fantásticas, muito bonito de ver. E que legal tu fazer esse link, né? O Lico contando para nós, né, como começou, né? Do circuito do Moinho, no caso. E olha a proporção que se tem hoje, a quantidade de pessoas, pilotos renomados, tudo fazer. Cabe também até, a gente já está isso também na agenda, Lucas, a gente trazer o pessoal para nós falar um pouco mais, porque que nem agora a gente está falando um momento como iniciou, como foi, né? Os primórdios do kart, e depois a gente pode também conversar com o pessoal de hoje, né? A diretoria, enfim, do pessoal aí da AVA para falar a respeito, né? Desse potencial todo. Daí, agora tu falou no pessoal, eu me lembro que o Claudio Honor dizia assim, eu nunca sentei a bunda num kart e tenho que estar aqui ouvindo bobagem de vocês e não sei o quê. Ele nunca sentou. O Claudio Honor nunca mais era o cara mais pau-ferro que tinha do negócio. Gostava da... sabe? E agora tu falou em nomes, já que eu falei do Claudio Honor, um cara que é um baluarte, eu acho que é a expressão, um cara que veste a camisa daquilo ali, é o It, sabe? Ah, sim. Que a gente achou as fotos do It aqui de 21 anos atrás. Então o It, houve uma ocasião assim que
nós estava junto, e então eu olho lá no cartódromo, todos aqueles pneus, hoje tem arquibancada lá em cima, o barranco tem pneus ali, mas tem o pneu do meio. Nós fomos carregar aqueles pneus um sábado e um domingo, um cidadão que cedeu os pneus para nós. E entramos num galpão, começamos a carregar, o Vades emprestou a Toyota, eu tinha aquela Kombi picape, e o Iti tinha arrumado um carro emprestado, não me lembro, era um caminhãozinho Agrale. Sabe lá se tinha sido Teco Franco, não vou te garantir agora. E nós fomos lá no quilômetro 5 carregar aquilo. E daí a pouco, quando nós olhamos, que tinha carregar, que nós olhamos assim, o que é isso? Que se olhava assim na roupa, tu pensa num banho de pulga que nós arrumamos, sabe? Aí, ó. Mas era um troço de louco, aquilo nós não se livrava daquilo. Então eu olho para aqueles pneus, porque eu ajudei a enterrar os pneus também, sabe? E o dado já estava mérito. Claro que tem um monte de gente com mérito, mas o embelezamento da pista ali hoje, um bom pouco é do mérito do dado. Que legal. Literalmente tiveram que se coçar, né, Lico? Deus o livre, sabe? Mas foi bem divertido também aquilo lá. Então, o que eu te digo assim, porque tem nomes e o Iti é um cara assim, ele não corre de kart também. O Iti não corre de kart. Tava lá esse final de semana, tava o tempo inteiro. Não, ele ajuda, se tiver que trocar pneu, ele troca, se tiver que... Ele tá lá, ele é... Por isso que eu te digo Ponta assim, firme. Ele não tem ponta ruim com ele. E ele também nunca andou de kart. Que legal. Sabe? Tu vê. Lico, eu acredito que essa história toda que tu tá falando, né, Digão? A gente tá abrindo, na verdade, eu acho que hoje a gente tá abrindo só a tampa do baú. Ah, sim. Eu acho que o raciocínio é esse aí. É isso aí. E a gente tinha uma expectativa muito grande, Lico, que tu viesse aqui justamente para entender o nosso propósito, pela relevância que tu tem para a história, não só de Vacaria, mas de toda a região. E essas coisas, quando a gente começa a conectar essas peças no quebra-cabeça, a gente constrói um legado do ponto de vista de fazer com que as próximas gerações que estão chegando agora, elas consigam considerar coisas como a questão de existir uma viagem sem um Waze, de resolver um problema sem o telefone, né? Conseguir consertar ali com uma chave de fenda, com um alicate, motor inteiro. Então, assim, esses desafios orgânicos, se é que a gente pode usar essa palavra, fazem a gente refletir um pouquinho, né, sobre a importância da criatividade, a importância, porque hoje em dia a gente fala muito da questão da inovação e a gente olha para o computador, né? A gente conecta a questão da tecnologia, mas a inovação que a gente vem, ela vem lá daquela palavra do criador, da criatura, aquele lado que a gente tem que faz tudo isso ficar vivo. E aí a gente conecta ao momento presente, Lico, que é o momento que faz realmente tu tá aqui hoje, e a gente diz assim, poxa, mas que saudade disso. É isso aí. Tenho certeza que as pessoas que estão vendo hoje estão remetendo a ver os pais com os tios, cheio de graxa, cheio de, né, com as suas roupas de corridas improvisadas, e se divertindo, ingenuamente, né? Porque nós misturamos o assunto, né? Mas em todo caso, eu insisto às vezes em dizer assim, que Vacaria tem um monte de coisa que funciona, que tem gente que não vê que funciona. Então, seguindo isso aí que você está falando da mecânica, disso, daquilo, um negócio que funciona, mas não é só em Vacaria, em todo lugar é um mercado que cresceu, que é esse das pranchas. Vamos falar em socorro, pranchinha de socorro. Que então, a Estrada Ruim de Bom Jesus, que era o forte do movimento da gente, e clientes dos irmãos Solatelli, mas não tinha a prancha. Ok. Então, o socorro tu tinha que fazer lá. Sim. Quebrou, caiu o cubo, tem que ir lá trocar, arrumar lá, porque tu não tinha guincho para trazer para cá. Sim. Era no barro, entende? Leva as peças. Claro, daí alguns casos tu ia lá, trazia puxado. A polícia não dava bola na época, porque hoje não pode, isso e aquilo. Mas eu só estou dizendo porque você falou de como é que ficou para trás isso aí, né? Então não tinha. Hoje dá uma pane e o cara... Uma que tu já se comunica já. O cara vem me buscar aqui dali. 20 minutinhos já chega aqui, né? E, Lucas, eu só gostaria de pegar um link que tu falou dessa situação, né, de mesclar, né, o passado com o presente. Aproveitar o pessoal, todo mundo que está curtindo, está vendo conosco aí, de pensar da seguinte forma. De repente, você possa estar aí com um filho, filha, sobrinho, neto, enfim... para pensar o seguinte, hoje a gente está aqui ouvindo o Lico contar essas histórias legais, falar um pouquinho, né? O que de repente o futuro nos reserva?
né? Então hoje você, pai, irmão, tio, padrinho, seja o que for, você que de certa forma incentiva os menores, as crianças, né, a participar, vamos citar aqui, ao cartódromo, a participar do kart, a gosto do carro antigo, ao Jeep, a moto, seja moto de trilha, moto de passeio, a qualquer outro segmento automobilístico, isso é uma renovação e uma perpetuação de que as coisas aconteçam. Então hoje, a gente começou o programa falando que nós estávamos vendo foto de 20 anos atrás, né? Esse incentivo que você que gosta disso, incentive, continue fazendo. Faça com que as novas gerações tenham essa vontade de fazer, porque amanhã depois, num horizonte de tempo, quem sabe possa ser alguém deles está aqui sentado e falando também, lembrando de tempos áureos, de como era, de como as coisas foram. Enfim, tudo isso faz parte. Uma renovação daquilo que é positivo, daquilo que é legal. Isso que é importante. Então, cabe a nós aí, de certa forma, o Acelera Diário também tem um pouco dessa pegada, né? De valorizar essas coisas boas e incentivar para que as famílias façam isso de uma forma positiva e isso se transforme numa coisa legal de perpetuar esse amor aí pelo antigo mobilismo. Bom, eu não sei se já está na hora de nós ir embora mesmo. Só para completar, porque está na moda, nós falamos dessa etapa, quer dizer, foi era a etapa única do kart, Campeonato Gaúcho, né? Uhum. Tá, então, no fim de semana passado, nós tivemos uma gincana, que é um evento da vacaria, e isso aqui. Foi um sucesso também, né? Então, voltando para trás, a comunicação, que nós estávamos falando e tal. E o Betão Carneiro, que está aí, na época, nós éramos parceiros, sabe lá, somos parceiros, tem um cara que diz uma coisa, mas em todo caso é isso aí mesmo. E eu nunca esqueço que foi criado para a equipe Rastro, na época, lá em 70 e não sei quanto, o código nosso era as músicas do Roberto Carlos. Olha aí, ó. Tá? Por quê? Porque não tinha essa comunicação, então... lá na Capela São Francisco, lá, na época era lá no Monte Alegre, que era o 8º distrito, né? Tem que ir lá que tem os jornais Diário Gaúcho, vamos lá, não sei que jornal era. E daí se manda, mas não desliga o rádio. Uma maneira que tinha era escutar o rádio. Então, no alto, se tu ia para gincana com um carro, que era 3, 4 carros, e não tinha... Como é que eu vou te dizer? Não tinha rádio, bota o rádio, porque senão era o único rádio. Não tinha... Não adiantava telefonar nada. Então, vamos dizer assim, voltando um pouco para trás, o Roberto Carlos tinha uma música que era As Flores do Jardim da Nossa Casa. Olha aí. Então, tu estava em tal lugar, diz, podemos voltar para o QG porque já acharam as flores do jardim da nossa casa. Então, quem estava no bolo sabia o que era. Sabia o que era. Que era para as outras equipes. Os códigos, negócio da inteligência, né? Tu acha que essas coisas que a gente não pode perder, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala no Acelera Diário, a gente fala de acelera, mas assim, mas não esquece a carga. É bem Não isso esquece aí. a carga. É bem pode acelerar aí, mas acelera com a carga. isso Não aí. perde a carga no caminho. A gente olha para frente, mas sempre tá cuidando do retrovisor, né? Para não deixar nada no caminho. Eu só quis contar essa aí porque é coisa recente, né? Que que aconteceu? A gincana, que também é um sucesso em Vacaria, mas que se ela não tivesse essa informatização, era uma coisa que foi pego uma época da fumaça branca, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Né? Digão, o tempo tá meio curto, né? A gente sabe que o Lico vai voltar aqui, né, Lico? Por favor, espero que tu goste da hospitalidade da casa, né? A próxima vez, vamos ver se a gente deixa as coisas aí, vamos ver se a gente prepara, né? Vamos se organizando. Não, eu que fico agradecido, porque lembram da gente, tá bom, né? Não, mas tu tem muito aí para colaborar com a gente valoriza demais. Digão, tu teve esse final de semana, né? Acompanhando aí notícias lá teve mais um encontro, né, de São Marcos. Conta para nós aí o que tem de informações de como que foi. Show de bola. Então, no último final de semana, sábado e domingo, ocorreu em São Marcos a 25ª edição do Encontro de Veículos Antigos de São Marcos, né? É um encontro tradicional, um dos maiores também do estado, né? E fomos brindados, quem pôde participar,
com um baita encontro, muitos carros, assim, lotado mesmo, carros diferenciados, muito bom, muito agradável foi ir a São Marcos esse ano, então até dar os parabéns ao pessoal da organização como todo. Muita gente de Vacaria foi lá visitar, expor veículos, né? Falo pelo Retrô Sobre Rodas Clube aqui de Vacaria, que também estava bem representado lá com 10 veículos, mais ou menos, nos 2 dias, né? Já ajudando a divulgar também no encontro de Vacaria. E foi muito legal. Exemplares fantásticos, resgatou muito da história. Muito agradável, assim, os 2 dias que a gente passou lá em São Marcos e poder viver e conviver essa paixão tão legal aí que é o antigo mobilismo. Então, os parabéns aí ao pessoal pela 25ª edição, 25 anos, né? Estávamos comentando até eu e o Lico, o Retrô Sobre Rodas, mesmo em Vacaria, ele teve, digamos assim, um start em cima dessas questões de visitas que foram feitas lá, no qual nosso amigo Lico, também o nosso amigo Danilo Coelho, né, provavelmente estava junto, se eu não estou enganado, né? Era eu, ele e o Maurício, filho dele. Olha aí, ó, numa viagem a São Marcos, né, para prestigiar o evento lá, mas por que não em Vacaria, né? Como é que nós vamos fazer? E aí? Nós dissemos de brincadeira que, assim, mas nós fomos lá, olhamos e tal, e digo, mas em Vacaria dá para nós fazer um negócio desse aí? Sim, de brincadeira. Mas será? Dá, sim. Começamos daí um dia começamos a fazer uma relação de carros. Tem esse, tem aquele outro. Quando nós juntamos 15, nós temos realizado. E foi daí que começou. E daí foi feito 3, 4 eventos, eu acho, agora não me lembro bem, você deve saber, que daí veio, como diz na gíria, mais foi-se no roçado e incrementou o negócio e vem vindo. Ou ele está falando do Encontro São Marcos, o de Vacaria hoje não deixa nada a desejar para ninguém, eu acho, né? E uma coisa que deu certo e está funcionando. Que bom. E com essa história a gente vai ter que contar mais, viu? E eu já quero te deixar o convite para voltar aqui pro Acelera Diário. A gente vai ter muita história e por isso, né, Digão, que a gente abraçou essa ideia e a gente faz muita questão, né, de valorizar essa trajetória e essas histórias incríveis que vocês viveram, né, até para a gente ter um ciúme e tentar pelo menos viver uma parte delas, né, numa época onde a gente fala tanto em inovação e tecnologia, tu vê, eles resolvem brincar e fazem eventos que só crescem na cidade. Isso aí. Então a gente tem muito que aprender. Quem manda eu andar me metendo também. E a gente tem muito que aprender com vocês, Lico, Digão. Muito obrigado pela tua participação mais uma vez. A gente vai deixar um vídeo agora, pessoal. A gente se despede, mas vai ficar passando um vídeo aqui em seguida. Vocês vão poder acompanhar aí um vídeo incrível, um material do nosso amigo Christian lá da F18 sobre o Retrô Sobre Rodas 2025, que acontece dias 6 e 7 de setembro, no Parque Nicanor, Kramer da Luz. Hoje estamos na contagem regressiva. Hoje faltam 120 dias para o evento. 120 dias para o 13º Retrô Sobre Rodas. E hoje, Lucas, tivemos então o lançamento do vídeo oficial, o vídeo completo oficial, né, que a F18 produziu, falando um pouquinho desse evento. Então, fica para o pessoal curtir e aproveitar. Sigam as redes sociais do Retrô Sobre Rodas, que tem bastante informação. Só fecha. Vai lá. Que eu disse agora há pouco que a gente disse que Vacaria tem um monte que funciona. Aí está um caso que é o F18, né? Vamos dizer que surgiu de brincadeira e que virou sério e pense num trabalho bonito que eles têm sido feito, né? Com certeza. Eu acho que isso tudo, né, tá muito conectado ao que a gente vem falando agora, que é a questão toda do quanto que essas pessoas que estão envolvidas com as tarefas que realizam, né, estarem verdadeiramente de corpo e alma ali fazendo. Não tem erro, né? A receita do bolo é essa. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Para vocês que acompanharam esse Acelera Diário, a gente está proporcionando para vocês o compartilhamento de histórias incríveis de eventos e atividades que fazem parte do mundo do automobilismo. Convido vocês a acelerar junto com a gente. Assistam agora, a partir desse instante, esse vídeo incrível, mais uma vez assinado aí com a F18. Parabéns, Cris. A gente acha incrível o quanto que tu capta aí a alma das pessoas, né, e faz esses eventos ficarem ainda mais bonitos, mais, levam a mensagem mais adiante. Valeu, gente. Seguimos aí. Obrigado pela sua participação. Obrigado por estar com o Diário de Vacaria. Valeu, gente. Até a próxima.